Capítulo 1. O herói sem esperança e o destino da confiança. O céu de Muzutafu estava tingido pelos tons dourados do fim da tarde. Izuku Midoriya caminhava pelas ruas segurando seu caderno de anotações contra o peito. Seus olhos verdes brilhavam sempre que via um herói em ação, mas naquele dia havia algo diferente. Seu coração estava pesado. Após anos sofrendo bullying por não possuir uma individualidade, ele ainda se recusava a abandonar seu sonho. Ser um herói. Mesmo que todos dissessem que era impossível. Até mesmo sua mãe havia chorado ao lhe pedir desculpas por ele ter nascido sem poderes. Mas Izuku continuava acreditando. Até aquele dia. O ataque do vilão de lodo. Tudo aconteceu rápido. Um vilão feito de uma substância viscosa surgiu dos esgotos e capturou Izuku. O garoto tentou respirar. Tentou gritar. Mas o lodo invadia sua boca e nariz. Socorro! Seu corpo tremia. Sua visão escurecia. Então, bom! Uma rajada de vento explodiu o vilão. Uma figura musculosa surgiu diante dele. O símbolo da paz. All Might. Não tema, cidadão. Pois eu cheguei. Izuku ficou sem palavras. Era ele. Seu herói. Seu ídolo. O homem que salvava todos. Após a captura do vilão, Izuku conseguiu algo impensável. Agarrou a perna de All Might quando ele tentava partir. Espere. All Might arregalou os olhos. E os dois voaram pelos céus. O segredo de All Might no topo de um prédio abandonado. All Might revelou sua verdadeira forma. Magro. Ferido. Cansado. Izuku ficou chocado. "Oh senhor, este é meu verdadeiro corpo, jovem." All Might explicou sua luta contra Alforon e como seus ferimentos haviam reduzido seu tempo de atuação. Mesmo assim, Izuku continuava admirado. Então fez a pergunta que carregava desde criança. A pergunta que definiria sua vida. A ele, All Might, sua voz tremia. Uma pessoa sem individualidade pode se tornar um herói? O silêncio tomou conta do telhado. All Might fechou os olhos. Pensou. E respondeu. Jovem Midoriya. Izuku sentiu seu coração acelerar. Eu acho. All Might respirou fundo. Que seria muito difícil. Os olhos de Izuku se arregalaram. Existem muitas formas de ajudar as pessoas. Você poderia ser policial ou investigador. Cada palavra parecia uma faca. Mas um herói profissional. All Might abaixou a cabeça. Sem uma individualidade, seria perigoso demais. O mundo de Izuku desmoronou. Anos de esperança. Anos de sonhos. Destruídos em segundos. Entendo. Ele forçou um sorriso. Mas lágrimas se acumulavam nos olhos. Obrigado pela sinceridade. All Might observou o garoto partir. E pela primeira vez sentiu culpa. O céu se rasga. Izuku caminhava sozinho. Sua mente estava vazia. Seu sonho havia acabado. Então, o céu escureceu. Não por nuvens. Mas por algo impossível. Crack! Uma enorme rachadura azul apareceu nos céus. As pessoas começaram a gritar. Carros pararam. Heróis levantaram voo. A fissura crescia. Como se a realidade estivesse sendo rasgada. O que é isso? Um vilão? Uma nova individualidade? Ninguém sabia. Nem mesmo All Might. O colapso dos universos. Do outro lado da rachadura existia outro mundo. Um mundo onde heróis não eram definidos apenas por poderes, mas pela confiança das pessoas. Um mundo conhecido como Tuber Décimo. E naquele instante, as duas realidades colidiram. Bom! Uma explosão de energia azul e branca cobriu o planeta. O espaço se distorceu. O tempo parou. E milhões de fragmentos luminosos começaram a cair do céu. Como estrelas. Como sonhos. Como destinos. O fragmento branco. Izuku observava tudo. Sem entender. Então algo caiu diante dele. Uma esfera branca. Brilhante. Pulsante. Viva. Ela parecia chamá-lo. O que é isso? Quando ele tocou a esfera, flash. Uma avalanche de imagens invadiu sua mente. Uma capa branca. Um herói sorrindo. Uma multidão gritando seu nome. Esperança.
confiança, coragem e uma palavra: Naice. O escolhido. No vazio da consciência de Izuku, uma figura surgiu. Um homem de cabelos brancos, vestindo um traje branco elegante. O lendário herói Naice. Izuku arregalou os olhos. Quem é você? O homem sorriu. Sou alguém que acreditou nos outros. Eu estou sonhando. Não. A figura estendeu a mão. Você foi escolhido. Escolhido para quê? Para carregar a confiança de dois mundos. A energia ao redor explodiu. Enquanto alguns recebem poder pelo nascimento, a voz ecoou. Você receberá poder pela esperança. O nascimento do novo herói. A esfera se fundiu ao corpo de Izuku. Seus olhos começaram a brilhar. Seu cabelo ficou mais volumoso. Mechas claras surgiram. Linhas luminosas percorreram sua pele. Uma enorme quantidade de energia branca explodiu ao seu redor. Bom! Os prédios tremeram. O vento avançou pelas ruas. E pela primeira vez, Izuku sentiu poder. Poder verdadeiro. Poder suficiente para mudar seu destino. O novo visual. Quando a luz desapareceu, Izuku estava diferente. Seu uniforme escolar havia sido substituído. Uma roupa branca elegante cobria seu corpo. Detalhes dourados percorriam o peito. Uma longa capa branca flutuava atrás dele. As botas e luvas brilhavam com energia azul clara. Era exatamente o visual do lendário Nice, mas adaptado para Izuku Midoriya. Ele olhou para as próprias mãos. Isso é. A energia brilhou novamente. E milhares de vozes ecoaram em sua mente. Pessoas acreditando. Pessoas esperando. Pessoas confiando. Uma força completamente diferente das individualidades. O primeiro poder do outro lado da cidade. O vilão de lodo havia escapado novamente. E agora capturava Katsuki Bakugo. Os heróis não conseguiam agir. As explosões de Bakugo apenas pioravam a situação. Alguém faça alguma coisa. Então uma rajada branca cruzou os céus. Bom! Todos olharam para cima. Uma figura desconhecida voava. Envolta em energia azul e branca. Uma capa esvoaçante atrás de si. Os olhos brilhando como estrelas. Izuku Midoriya havia retornado. Mas já não era mais apenas Izuku. O poder de Nice havia despertado. E o destino de dois universos acabava de mudar. Capítulo 2. O herói da confiança. As ruas de Muzutafu estavam em caos. O vilão de lodo havia capturado Katsuki Bakugo, e os heróis presentes não conseguiam encontrar uma forma segura de resgatá-lo. Maldição! Gritava Bakugo enquanto explosões surgiam dentro da massa viscosa. Mas cada explosão apenas fazia o vilão apertá-lo ainda mais. Pare de se mexer, garoto! Rugiu um dos heróis. As pessoas assistiam desesperadas. Algumas filmavam. Outras choravam. Então, uma luz branca surgiu no céu. O que é aquilo? Um novo herói. Não está registrado. A figura desceu como um cometa. Bom! Uma onda de vento espalhou poeira por toda a avenida. Quando a fumaça desapareceu, todos viram um jovem de cabelos verdes usando um traje branco majestoso e uma longa capa. Bakugo arregalou os olhos. Dedeko. Izuku encarou o vilão. Mas seus olhos estavam diferentes. Mais confiantes. Mais determinados. Mais poderosos. O poder da confiança dentro de sua mente. Inúmeras vozes ecoavam. Pessoas acreditando. Pessoas esperando. Pessoas desejando um herói. A energia branca envolveu seu corpo. Uma voz familiar surgiu. Era Naice. A confiança das pessoas é sua força. Confiança? Perguntou Izuku mentalmente. Quanto mais pessoas acreditarem em você, mais forte você ficará. Izuku observou os civis. Alguns estavam assustados. Mas outros começaram a acreditar. Começaram a ter esperança. E essa esperança alimentava seu poder. O primeiro resgate. O vilão de lodo avançou. Mais um inseto. Tentáculos de lodo dispararam. Izuku moveu a mão. Instantaneamente surgiu uma barreira de energia branca. Crash! O ataque foi bloqueado. Os heróis ficaram chocados. Ele parou um golpe com a mão.
Que individualidade é essa? Izuku não sabia responder. Mas seu corpo parecia agir naturalmente. Como se sempre tivesse possuído aquele poder. Naice Smash, o vilão, rugiu e aumentou seu tamanho. Prédios começaram a tremer. Carros foram arremessados. Izuku respirou fundo. A energia branca concentrou-se em seu braço. Seu punho brilhou. A capa flutuou atrás dele. Eu não vou deixar ninguém se machucar. Então avançou. Bom! O asfalto rachou. Seu corpo cruzou a avenida em um instante. Os olhos do vilão se arregalaram. O quê? Izuku apareceu diante dele. E socou. Naice Smash. Acabou! Uma explosão de energia branca atravessou o corpo do vilão de lodo. A criatura foi lançada para o céu. A massa viscosa se desintegrou. Bakuro caiu. Mas antes de tocar o chão, Izuku o segurou. O símbolo da paz observa no topo de um prédio. All Might assistia tudo. Seu coração disparou. Esse garoto, ele reconheceu imediatamente. Midoriya. Mas aquilo era impossível. Poucas horas antes ele era um jovem sem individualidade. Agora possuía um poder comparável ao de um grande herói. E não era apenas força. Era algo diferente. Algo que All Might jamais havia sentido. O nascimento de uma lenda. Bakuro empurrou Izuku. Não precisava me salvar, seu mate. Mas sua voz tremia. Ele sabia. Sem Izuku estaria morto. Izuku apenas sorriu. O mesmo sorriso que tinha quando era criança. Mas agora carregava confiança. Não apenas esperança. Confiança. As pessoas começaram a aplaudir. Primeiro uma. Depois 10. Depois centenas. E então toda a avenida. Clap. 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 A energia branca ao redor de Izuku ficou ainda mais intensa. Seu poder aumentava. Alimentado pela fé das pessoas. A chegada dos estranhos de repente. O céu voltou a rachar. Crack! Uma nova fissura surgiu acima da cidade. Todos olharam para cima. Várias figuras caíram do portal. Heróis desconhecidos. Vestindo trajes futuristas. Poderes jamais vistos. E entre eles estava um homem usando um elegante traje branco. Cabelos prateados. Olhar calmo. Ele pousou suavemente diante de Izuku. Os dois ficaram frente a frente. O homem sorriu. Então você é o sucessor da minha confiança. Izuku arregalou os olhos. Você é Nice. O verdadeiro Nice. O herói número 1 do universo dito BR10. Atrás dele surgiram outros heróis lendários daquele mundo. E naquele momento Izuku percebeu uma verdade assustadora. A fusão dos universos não havia terminado. Ela estava apenas começando. Enquanto isso, em uma dimensão sombria entre os mundos, duas figuras observavam tudo. Uma delas possuía inúmeros poderes roubados. A outra controlava a própria confiança das pessoas. E ambas sorriam. Interessante, disse Alforon. Muito interessante, respondeu uma misteriosa entidade do universo BR10. A guerra entre dois universos estava prestes a começar. Capítulo 3. O verdadeiro Naice e o início da tempestade. O silêncio dominou a avenida. Carros destruídos. Prédios danificados. Heróis e civis observavam sem acreditar. Diante de Izuku Midoriya estava o homem que ele acabara de ver em sua visão. O verdadeiro Naice. O herói lendário do outro universo. Sua presença irradiava confiança. Não era arrogância. Não era medo. Era algo que fazia todos ao redor sentirem que tudo ficaria bem. Nice sorriu para Izuku. Então você é o garoto que herdou uma parte do meu poder. Izuku ficou imóvel. Eu não entendo nada do que está acontecendo. Nice riu levemente. Honestamente, nem eu esperava que isso acontecesse. Atrás dele, vários heróis desconhecidos atravessavam o portal dimensional. Alguns voavam. Outros usavam armaduras tecnológicas. Outros possuíam habilidades que nem pareciam individualidades. Os heróis profissionais de Muzutafu imediatamente entraram em alerta. Endeavor surgiu envolto em chamas.
Todos os desconhecidos devem se identificar imediatamente. Aux pousou ao lado dele. Isso acabou de ficar interessante. Bastianist ajustou a gola. Algo me diz que não são vilões. O encontro entre Almighty e Nice. Almighty pousou diante do grupo. Os civis começaram a aplaudir. Mas algo inesperado aconteceu. Os heróis do universo dito BR 10 também demonstraram respeito. Nice observou Almighty. Almighty observou Nice. 2 símbolos. 2 mundos. 2 heróis. Você é o maior herói deste mundo? Perguntou Nice. Sim. Então somos parecidos. Almighty sorriu. Parece que sim. Os dois apertaram as mãos. Uma onda de energia percorreu a área. Como se os próprios universos reconhecessem aquele encontro histórico. A verdade sobre a fusão. Pouco depois, todos foram levados para uma área isolada. Nezu, Tsukaushi e vários heróis profissionais começaram uma reunião de emergência. Nice explicou tudo. Nosso universo funciona de forma diferente. Uma tela holográfica apareceu. Neste mundo existem individualidades. Correto, respondeu Nezu. No nosso, os heróis recebem poder através da confiança das pessoas. A sala inteira ficou em silêncio. Confiança? Perguntou Aizawa. Sim. Nice cruzou os braços. Quanto mais as pessoas acreditam em um herói, mais forte ele se torna. Presente Mika regalou os olhos. Isso é absurdo. Eu sei que parece. Então você está dizendo que a popularidade gera poder. Não popularidade. Confiança. A diferença é enorme. A sala ficou pensativa. Então Nice olhou para Izuku. E o caso dele é único. Todos olharam para o garoto. Durante a colisão dos universos, Nice continuou. Parte da minha energia dimensional foi absorvida por ele. Então o Midoriya recebeu seus poderes? Perguntou Almighty. Apenas uma fração. Mas uma fração extremamente poderosa. O novo poder de Izuku. Izuku observava suas mãos. Pequenas partículas brancas flutuavam ao redor dele. Nice se aproximou. Concentre-se. Izuku fechou os olhos. Instantaneamente sentiu milhares de vozes. Pessoas acreditando. Pessoas esperando. Pessoas admirando. Sua energia aumentou. A luz branca cobriu seu corpo. Todos ficaram impressionados. Incrível, murmurou Almighty. Ele está sincronizando naturalmente, disse Nice. Isso é raro. Extremamente. O treinamento começa dias depois. Enquanto o mundo tentava entender a fusão dimensional, Izuku iniciou seu treinamento. Nice decidiu treiná-lo pessoalmente. O local escolhido foi uma enorme instalação criada por Nezu. Izuku usava agora uma versão completa de seu novo traje. O uniforme branco semelhante ao de Nice. Com detalhes azul claro. Botas reforçadas. Luvas energéticas. E uma longa capa branca. Nice caminhava ao redor dele. Seu problema é simples. Qual? Você ainda pensa como alguém sem poder? Izuku ficou surpreso. O quê? Seu corpo recebeu força. Mas sua mente ainda age como a de um garoto que passou a vida inteira acreditando ser fraco. Izuku ficou em silêncio. Era verdade. O primeiro treino Nice apontou para uma montanha artificial. Destrua aquilo. Izuku engoliu seco. Inteira. Inteira. Mas, sem desculpas. Izuku respirou fundo. A energia branca começou a surgir. Mas perdeu o controle. Bom! Uma explosão aconteceu. Ele foi lançado para trás. Ai! Nice balançou a cabeça. Força sem controle. Tentou novamente. Falhou. Novamente. Falhou. Horas depois. Seu corpo estava coberto de poeira. A primeira evolução ao anoitecer. Izuku finalmente compreendeu algo. Ele não precisava forçar. Precisava acreditar. Assim como as pessoas acreditavam nele. Ele fechou os olhos. Sentiu a energia. Sentiu a confiança. Sentiu esperança. Então avançou. Bom! Seu punho brilhou. A montanha artificial explodiu em milhares de fragmentos.
O impacto gerou uma onda de choque gigantesca. Nice sorriu. Agora sim. A sombra observa enquanto isso, em uma dimensão entre os universos. Alforon observava vários portais. Ao seu lado estava uma figura misteriosa, envolta em sombras azuis. Seu rosto era invisível, mas seus olhos brilhavam. O garoto evolui rapidamente. Alforon sorriu. Mais rápido do que imaginei. Ele será um problema. Não por muito tempo. A entidade abriu a mão. Uma esfera negra apareceu. Diferente da confiança. Diferente da esperança. Era medo. Desespero. Dúvida. Em nosso universo existem heróis alimentados pela confiança. A entidade sorriu. Mas também existem monstros alimentados pelo medo. Alforon começou a rir. Então vamos destruir a confiança dele. A esfera negra cresceu, transformando-se em uma criatura gigantesca. Um ser capaz de consumir a fé das pessoas. E quando essa criatura abriu os olhos, até mesmo a dimensão começou a tremer. A guerra dos dois universos estava prestes a entrar em sua primeira fase. Izuku ainda não fazia ideia do verdadeiro inimigo que estava se aproximando. Capítulo 4. A Academia Ua e o Devorador de Confiança. O amanhecer trouxe uma falsa sensação de paz. Após semanas de adaptação entre os dois universos, a sociedade começava lentamente a aceitar a presença dos heróis vindos de Tubero Décimo. Televisões transmitiam debates. Jornais falavam sobre a fusão dimensional. Pesquisadores tentavam entender a origem dos poderes baseados na confiança. E, no centro de tudo isso, estava Izuku Midoriya. O garoto sem individualidade que agora possuía um dos poderes mais misteriosos dos dois mundos. O convite de Nezu na sala principal da aula, Nezu observava diversos relatórios. Ao seu lado estavam All Might, Aizawa e Nice. Os resultados dos treinamentos de Midoriya são extraordinários. Aizawa folheava os documentos. Sua capacidade física cresce constantemente. Não apenas isso, respondeu Nice. A sincronia dele com a energia da confiança está aumentando. All Might sorriu. Ele está se tornando um verdadeiro herói. Nice ficou em silêncio. Seu olhar tornou-se sério. Ou algo ainda maior. O primeiro dia oficial Izuku caminhava pelos corredores da UA. Seu novo uniforme chamava atenção. O traje branco. A capa elegante. As linhas azuladas de energia. Vários alunos observavam. É ele, Midoriya, o garoto dos portais, o sucessor do Nice. Izuku ficou vermelho. E eles estão olhando demais. Ida apareceu. Midoriya. Ida. Você desapareceu por semanas. Foi complicado. Uraraka correu até eles. Deco. Ela o abraçou imediatamente. Você está bem? Sim. Os dois ficaram vermelhos. Ida ajeitou os óculos. Vejo que continuam os mesmos. Bakugo continua sendo Bakugo. Uma explosão surgiu atrás deles. Bum. Deco. Bakugo apareceu. Os alunos abriram caminho imediatamente. Kachan, então agora virou celebridade. Não é isso, quero lutar com você. Izuku suspirou. Bom dia para você também. Não mude de assunto. O exercício de combate naquela tarde. Aizawa reuniu toda a classe 1A. Hoje teremos um treinamento especial. Uma enorme tela apareceu. Vocês enfrentarão ameaças simuladas utilizando dados coletados dos dois universos. Os alunos ficaram animados. Incrível! Isso parece muito legal. Finalmente. Aizawa continuou. Midoriya participará como líder de equipe. Toda a sala ficou surpresa. Até Bakugo. O quê? A simulação ou campo de treinamento era gigantesco. Prédios artificiais. Pontes. Áreas industriais. Tudo preparado para reproduzir uma cidade. O objetivo era simples. Resgatar civis e neutralizar ameaças. Mas quando o exercício começou, algo deu errado. Muito errado. À chegada da escuridão, os alarmes começaram a tocar. Voom! 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 Nezu apareceu nos monitores. Mas parecia assustado.
Todos os alunos devem evacuar imediatamente. A Iseva ficou alerta. O que aconteceu? Então a resposta surgiu. O céu escureceu. Não por nuvens, mas por uma energia negra. A mesma energia que Alforone observava na dimensão entre mundos. O devorador de confiança, um portal gigantesco, abriu-se sobre Muzutafu. Crack! A realidade rachou. E uma criatura colossal emergiu. Seu corpo parecia feito de fumaça negra. Milhares de rostos distorcidos cobriam sua pele. Olhos vermelhos brilhavam em todas as direções. Sua simples presença fazia as pessoas sentirem medo, desespero, dúvida, esperança desaparecendo. Até alguns heróis sentiram o impacto. O que é isso? Murmurou Uraraka. Naice apareceu no local. Pela primeira vez, seu rosto demonstrava preocupação. Não, All Might olhou para ele. Você conhece essa coisa? Naice assentiu. É um devorador de confiança. O silêncio tomou conta do campo. Uma criatura criada a partir do medo coletivo. E qual é o problema? Perguntou Endeavor. Naice respondeu. Quanto mais medo existir, mais forte ele fica. O primeiro ataque, a criatura abriu a boca. Uma onda de energia negra atravessou a cidade. Bom! Prédios estremeceram. Janelas explodiram. Milhares de pessoas começaram a entrar em pânico. E então algo terrível aconteceu. A energia branca de Izuku começou a enfraquecer. O que? Ele observou suas mãos. As partículas luminosas diminuíam. Naice arregalou os olhos. Não pode ser. O que está acontecendo? Ele está consumindo confiança das pessoas. O medo de Izuku pela primeira vez desde que recebeu seus poderes. Izuku sentiu algo familiar. Fraqueza. Insegurança. A mesma sensação que possuía quando era apenas um garoto sem individualidade. As palavras de All Might ecoaram em sua mente. Você não pode ser um herói. Seu coração vacilou. E a energia branca diminuiu ainda mais. O devorador de confiança sorriu. Como se pudesse sentir aquilo. A voz que nunca desistiu. Então uma voz surgiu. Uma voz conhecida. Midoriya. Era All Might. Ele caminhava em direção ao garoto. Sem sorrir. Sem esconder seus sentimentos. Eu cometi um erro naquele telhado. Izuku ficou imóvel. All Might, naquele dia eu estava errado. Os olhos de Izuku tremeram. Porque um herói não nasce apenas com poder. All Might colocou a mão em seu ombro. Um herói nasce quando escolhe salvar alguém. Lágrimas surgiram nos olhos de Izuku. E você fez isso muito antes de receber qualquer poder. O coração de Izuku acelerou. A confiança voltou. A esperança voltou. E junto dela, sua energia explodiu. Bom! Uma gigantesca coluna de luz branca atravessou os céus. Todos olharam para ele. O traje branco brilhou. A capa flutuou. Os olhos esmeralda irradiavam determinação. Naice sorriu. Finalmente. Você entendeu. O despertar do herói da confiança. Milhares de pessoas pela cidade assistiam à transmissão ao vivo. Viam Izuku se levantar. Viam o garoto enfrentar o monstro. E começaram a acreditar. Mais uma vez. A energia branca aumentou. Mais forte do que nunca. Mais pura. Mais brilhante. O devorador de confiança rugiu. Mas dessa vez, Izuku não recuou. Ele avançou. E a verdadeira batalha entre esperança e medo finalmente começou. Capítulo 5. A luz que desafia a escuridão. O céu de Muzutafu estava dividido. De um lado, uma tempestade negra criada pelo devorador de confiança. Do outro, uma gigantesca coluna de luz branca emanando de Izuku Midoriya. Os ventos sacudiam a cidade. Prédios tremiam. Milhares de pessoas observavam pela televisão. Outras assistiam diretamente das ruas. O mundo inteiro estava vendo. E pela primeira vez, todos estavam depositando suas esperanças em Izuku. O herói da esperança. A energia branca envolvia completamente o corpo de Izuku. Seu traje brilhava intensamente. Linhas azuladas percorriam sua roupa. Sua capa flutuava como se fosse feita de luz.
Nisso observava ao lado de All Might. Incrível, All Might sorriu. Ele está superando nossas expectativas. Não. Naice balançou a cabeça. Ele está criando algo novo. O monstro do medo devorador de confiança rugiu. Uma onda de energia negra atravessou a cidade. Pessoas sentiram tristeza, desespero, dúvidas. Muitos começaram a perder a coragem. O monstro cresceu ainda mais. Seu corpo ultrapassou a altura de vários arranha-céus. Centenas de olhos vermelhos surgiram em sua pele. Cada um representava um medo diferente. Fracasso, solidão, perda, desespero. O primeiro confronto, Izuku avançou. Bom! O ar explodiu atrás dele. Sua velocidade ultrapassou tudo que os heróis presentes já haviam visto. Até Aux ficou impressionado. Ele acabou de quebrar a barreira do som num instante. Izuku apareceu diante do monstro. Seu punho brilhou. Nice Impact. Acabou! O soco atingiu o rosto da criatura. Uma explosão branca iluminou os céus. O monstro foi empurrado vários quilômetros para trás. Mas, não caiu. Os danos começaram a desaparecer. A criatura estava se regenerando. O segredo do inimigo Naice imediatamente percebeu. Midoriya. Não adianta derrotá-lo apenas com força. O quê? Ele é formado pelo medo das pessoas. Izuku desviou de um tentáculo negro. Então como derrotamos isso? Precisamos destruir a origem do medo. Dentro do monstro enquanto lutava, Izuku percebeu algo estranho. Dentro do corpo da criatura existiam luzes. Pequenas luzes. Como pessoas presas. Como emoções aprisionadas. Então compreendeu. O monstro estava absorvendo a confiança das pessoas. E usando aquilo como combustível. Então é isso, ele fechou os punhos. Você está roubando a esperança delas. A armadilha ao devorador abriu sua boca colossal. Uma esfera negra começou a se formar. All Might arregalou os olhos. Todos recuem. Endeavor imediatamente criou uma muralha de fogo. Bestialist ergueu barreiras. Aux retirou civis da área. Mas era tarde. A esfera foi disparada. Acabou! A explosão cobriu vários quilômetros. O impacto lançou diversos heróis para longe. A Iseva caiu de joelhos. Mirko foi arremessada contra um prédio. Até Endeavor foi obrigado a recuar. O sacrifício de Naice e a explosão seguia avançando. Em direção aos civis. Então Naice apareceu. Eu vou segurá-la. Naice! Gritou Izuku. O herói abriu os braços. Uma gigantesca barreira de confiança surgiu. A energia branca enfrentou a energia negra. Bom! O impacto sacudiu a cidade inteira. Mas Naice conseguiu proteger milhares de pessoas. Entretanto, seu corpo começou a enfraquecer. Porque o medo estava crescendo. E sua fonte de poder diminuía. O conselho de All Might Izuku pousou ao lado de All Might. Eu não consigo derrotá-lo. All Might encarou o monstro. Depois encarou Izuku. O que faz um verdadeiro herói? Salvar pessoas. Exatamente. Mas, então pare de pensar em derrotar o monstro. Izuku ficou surpreso. Pense em salvar quem está dentro dele. As palavras atingiram seu coração. Porque era exatamente o que ele sempre fazia. Não importava o perigo. Não importava o inimigo. Izuku sempre tentava salvar. O salto da esperança. O garoto ergueu os olhos. Seu poder começou a crescer novamente. Mas desta vez era diferente. Mais estável. Mais puro. Mais forte. As pessoas começaram a vê-lo na televisão. Uma criança apontou para aquela. Ele vai vencer. Outra sorriu. Eu acredito nele. Milhares começaram a pensar a mesma coisa. E essa confiança atravessou a cidade. Atravessou o país. Atravessou o mundo. A segunda evolução. Uma nova explosão de luz surgiu. O traje de Izuku mudou. Detalhes dourados apareceram. Sua capa tornou-se maior. As linhas de energia tornaram-se mais brilhantes. Seus olhos irradiavam luz azul e branca.
Até Naice ficou surpreso. Isso é impossível. All Might sorriu. Parece que ele despertou uma nova forma. O herói da confiança suprema, a energia ao redor de Izuku, assumiu a forma de enormes asas de luz. O céu escuro começou a ser iluminado. Nuvens negras desapareceram. O medo começou a recuar. O devorador rugiu furiosamente. Pela primeira vez, ele parecia assustado. Izuku apontou para a criatura. Eu vou salvar todos que você aprisionou. O monstro lançou milhares de tentáculos. Mas Izuku avançou. Sem hesitar. Sem medo. Como um verdadeiro herói. E quando seu corpo atravessou a tempestade negra, uma enorme luz branca explodiu dentro do coração do monstro. O verdadeiro confronto estava prestes a começar. Enquanto isso, em outra dimensão, Alforon observava tudo. E pela primeira vez, ele não estava sorrindo. Porque começava a perceber que Izuku Midoriya estava se tornando algo muito mais perigoso do que qualquer sucessor do All-For-All. Capítulo 6. O coração da escuridão. Uma gigantesca explosão de luz branca iluminou os céus de Muzutafu. Izuku havia atravessado a tempestade negra criada pelo Devorador de Confiança. Lá fora, heróis e civis observavam sem conseguir enxergar o que estava acontecendo dentro daquela massa de energia sombria. All Might apertou os punhos. Midoriya, Naice mantinha os olhos fixos no centro da criatura. Agora tudo depende dele. O mundo dentro do monstro. Quando a luz desapareceu ao seu redor, Izuku percebeu que não estava mais voando. Ele encontrava-se em um lugar estranho. Um vazio escuro. Sem céu. Sem chão. Sem horizonte. Apenas escuridão. Onde eu estou? Sua voz ecoou pelo espaço. Então começou a ouvir choros. Centenas. Milhares. Vozes desesperadas. Vozes assustadas. Vozes que haviam perdido a esperança. A energia branca ao redor de seu corpo brilhou. E o vazio começou a revelar sua verdadeira forma. Inúmeras pessoas estavam aprisionadas ali. Não fisicamente, mas emocionalmente. Seus medos. Suas inseguranças. Suas dores. Tudo havia sido absorvido pelo Devorador. O garoto que sempre quis ser herói Izuku caminhava lentamente, observando aquelas pessoas. Então viu algo inesperado. Um garoto. Pequeno. Cabelos verdes. Olhos cheios de lágrimas. Izuku congelou. Era ele mesmo. Seu eu mais jovem. O garoto que havia acabado de descobrir que não possuía individualidade. O pequeno Izuku olhava para o chão. Eu nunca vou ser um herói. A cena fez seu coração apertar. Não, o garoto continuou. Kashan estava certo. Eu sou inútil. Izuku fechou os olhos. Durante anos aquelas palavras o perseguiram. Durante anos acreditou nelas. Mas não mais. Ele ajoelhou diante daquela versão de si mesmo. Você estava errado. O garoto ergueu a cabeça. Você nunca foi inútil. Mas eu não tinha poder. Izuku sorriu. O mesmo sorriso que sempre oferecia aos outros. O poder nunca foi o que me tornou um herói. Lentamente, o pequeno Izuku começou a sorrir. E desapareceu em partículas de luz. O núcleo do medo de repente. O vazio começou a tremer. Crack! Fissuras surgiram por toda parte. Uma voz monstruosa ecoou. Você não pode libertá-los. A escuridão se condensou, formando uma figura colossal. Muito maior que o Devorador visto do lado de fora. Seu verdadeiro núcleo. Seu verdadeiro coração. Olhos vermelhos surgiram por toda a criatura. O medo é eterno. Talvez. Izuku respondeu. Mas a esperança também é. A batalha da alma. O monstro atacou. Milhares de sombras dispararam em direção a Izuku. Cada uma carregava uma memória dolorosa. Fracassos. Perdas. Traumas. Momentos de tristeza. Mas desta vez Izuku não fugiu. Ele avançou. Bom! Seu punho atravessou as sombras. A luz branca destruía tudo em seu caminho. As asas de energia atrás dele cresceram ainda mais. Eu não luto apenas por mim. Bom! Outra onda de sombras foi destruída.
Eu luto por todos que precisam de ajuda. A energia explodiu. O vazio começou a rachar. A confiança do mundo no mundo real. Milhões de pessoas acompanhavam a batalha. Jovens, adultos, idosos, heróis, civis. Todos observavam. E todos torciam. Nawa Uraraka apertava as mãos. Você consegue, Deku, Ida sentiu. Nós acreditamos nele. Até Bakugo observava em silêncio. Seus punhos estavam cerrados. Não perca, seu nerd idiota. A energia da confiança começou a atravessar dimensões, conectando-se a Izuku. O novo despertar dentro do núcleo do monstro. A luz de Izuku cresceu ainda mais. Nisso observava aquilo de fora. E seus olhos se arregalaram. Não pode ser. All Might olhou para ele. O que foi? Ele está fazendo algo que nunca aconteceu no meu universo. O que? Naice sorriu. Ele não está apenas recebendo confiança. Está devolvendo confiança às pessoas. All Might ficou surpreso. Aquilo mudava tudo. O verdadeiro poder do monstro rugiu. Impossível. Não. Izuku respondeu calmamente. Sua voz ecoou por todo o vazio. Um herói existe para a inspirar. A energia branca começou a envolver cada pessoa aprisionada. Quando alguém salva uma vida, mais luz surgiu. Essa pessoa inspira outra. A escuridão começou a desaparecer. E essa inspiração continua crescendo. O monstro recuou. Pela primeira vez. Ele estava perdendo. O ataque final. Izuku ergueu o braço. Toda a energia branca acumulou-se ao redor dele. Asas gigantescas surgiram. Pareciam feitas de estrelas. Todo o vazio iluminou-se. As pessoas aprisionadas começaram a ser libertadas. O monstro gritou desesperadamente. Não. Izuku avançou. Mais rápido do que nunca. Mais brilhante do que nunca. Isto é. A energia explodiu. O sorriso que salva pessoas. Bom. Um gigantesco feixe de luz atravessou o coração da criatura. A escuridão começou a se despedaçar. O núcleo do devorador de confiança rachou. E então, explodiu. O fim do devorador no mundo real. Todos observaram quando a gigantesca criatura negra começou a se desfazer. Milhões de fragmentos escuros transformaram-se em luz. O céu voltou ao normal. A tempestade desapareceu. E no centro daquela luz, Izuku surgiu. Flutuando acima da cidade. Cansado. Ferido. Mas sorrindo. A multidão explodiu em comemoração. Nice fechou os olhos e sorriu. Você conseguiu. All Might sentiu lágrimas surgirem. Porque naquele momento ele viu algo extraordinário. Não apenas um sucessor. Não apenas um herói. Mas alguém capaz de unir dois mundos. Porém, muito longe dali, em uma fortaleza escondida entre dimensões, Alforun observava tudo. E ao seu lado, a misteriosa entidade sombria também assistia. Os dois permaneciam em silêncio. Então a entidade falou. O primeiro peão caiu. Alforun sorriu. Ótimo. Agora podemos iniciar a verdadeira guerra. Nas sombras atrás deles, dezenas de portais começaram a se abrir. E figuras poderosas começaram a surgir. A batalha que viria faria o ataque do Devorador parecer apenas o começo.